Forte abraço, torcida tricolor! Começa agora mais uma edição do podcast Fórum Coral. O Fórum Coral, que é um grupo de amigos que se conheceram pelas redes sociais e que você pode acessar pelo @Fórum Coral no Twitter e pela página no Facebook Fórum Coral. Fala galera, eu sou o Maurício Tadeu e no programa de hoje a gente vai discutir um pouco com a expectativa sobre o jogo no final de semana na semifinal contra o Sport e depois dessa eliminação um tanto inesperada para alguns, esperada para outros, e a manutenção do técnico Vinícius Eutrópio. A mesa de hoje tem Fernando, tem Rafael Contente e tem também Silvio. Silvio, boa noite. Boa noite a todos que acompanham a mesa, boa noite a você que estará em breve divulgando nosso podcast, né? E a gente vai entrar no tópico da semifinal, porque a questão da eliminação no sábado vai ser discutido logo mais, né? Ainda no nosso podcast. A eliminação nos deixou triste, mas vamos à semifinal. Bem, o Sport vai vir de uma maratona de jogos, né? O Sport ele enfrentou o Náutico 2 vezes, 2 jogos difíceis, né? Ele reverteu o placar na primeira semifinal na Ilha do Retiro, os 45 minutos do segundo tempo, com a entrada do Juninho, né? Que foi efetivamente determinante na mudança de postura, né? O Ney Franco acertou, ele tem um elenco muito forte, né? O Diego Souza, se deixarem jogar junto com o miolo de zaga, né? Porque Durval ele bate até, né? Até alguém achar que ele merece levar cartão amarelo, né? Ele não leva. Tem carta branca. Durval tem carta branca, né? Ele não leva cartão, é impressionante. Eu acho que ele bate mais do que Sandro Goiano quando estava no Sport Recife. Mas eles jogaram com o Náutico na semifinal, eu vi os melhores momentos, né, no jogo na arena. O Náutico abriu o placar, não deu tempo de comemorar, o Sport conseguiu empatar e segurou o jogo, né? Como o pessoal da Rádio Jornal disse, o Sport cozinhou o jogo. É interessante. Então, o que me preocupa sábado são 3 fatores. Primeiro é o fator técnico do Santa Cruz, porque a gente tem um elenco limitado, né? A gente não tem peça de reposição. O elenco montado, ele não encaixou, né? A gente não tem um meio que a gente possa distribuir a bola, como o próprio Aleph Pitbull falou na derrota contra o Salgueiro, mas antes de perder mesmo, ele falou no primeiro tempo, dizendo que a bola não chega, né? O meio não manda a bola, né? Em linhas gerais. O segundo fator é o Vinícius Eutrópio, porque ele não consegue dar uma sequência ao time, né? Eu sempre defendi o Santa Cruz de Vinícius Eutrópio, não o Vinícius Eutrópio, mas a questão dos números, porque os números não faziam com que ele fosse demitido. Ele chegou na 4ª derrota, a gente perdeu 2 jogos no Pernambucano para o Salgueiro, né? Um na fase hexagonal em casa, por 2-1, e a gente perdeu agora onde não deveria perder por 2-0. A gente perdeu para o Náutico por 2-1, né? No Nordestão. 1-0 no Nordestão e 2-1 na última rodada do hexagonal. E o time ele não consegue ter liga, né? O time ele não consegue sair rápido, ele se defende bem, mas ele tem um espaçamento entre os 2 volantes, né? O Davi ele não consegue ligar o meio-campo, o Gino erra muito passe, né? E o que eu temo contra o Sport Recife é um clássico, obviamente, os times vão se igualar, mas o que eu temo é a falta de postura, né? Porque se a gente entrar em campo como a gente entrou contra o Salgueiro, a gente vai perder os 2 jogos, vai ser atropelado. Se entrar daquele jeito, vai ser tem um atropelado. time rápido, o Diego Souza ele tanto conduz bem a bola, como ele se posiciona bem, né? O Rogério tem uma qualidade técnica muito, evidentemente, reconhecida, ele cai muito pela direita, ele tem sempre uma jogada de puxar e bater, quando a bola tá limpa ele bate, né? Peca muito, mas ele finaliza muito, né? Além de que o Sport sabe fazer um rodízio de marcação. O Sport mudou com a chegada de Ney Franco. A gente está aí desde de janeiro, o técnico disse que o time está sendo montado e precisa evoluir. Como? Né? Olha, eu não entendo. A gente entende, a gente tem que dar o mérito, porque sabe da dificuldade que foi a montagem desse elenco, a dificuldade de trazer o técnico, de trazer esses jogadores do Santa Cruz com uma fama terrível aí pelos salários não pagos no ano passado, e uma verba muito pequena para montar esse elenco. Então a gente sabe que esses jogadores, a gente não pode comparar esse time com o do ano passado, né? Agora,
não dá para aceitar que o técnico mantenha o mesmo time durante 2, 3 meses e não evolua. A gente vê o mesmo futebol sendo apresentado durante tanto tempo, né? Na verdade, o time tem passado por um processo contrário à evolução, né? Involução, porque Léo Costa chegou, jogou 2 ou 3 partidas bem, né? Fez o gol contra o Paysandu no troféu Asa Branca, um gol que ele bateu bem de fora da área, né? O goleiro foi lá e não conseguiu, e agora o cara não consegue acertar um passe, se esconde no jogo, né? Ele não contribui. O Pereira quando ele tem sido escalado na posição de meia, ele consegue render bem, mas foi escalado erroneamente como segundo atacante. O Pereira foi escalado como segundo atacante contra o Salgueiro. Então, se eu fosse Eutrópio, né, eu estudaria como é que o Sport Recife joga, né, para tentar anular o rival e tentar marcar um gol fora de casa. Porque equilibrar. O problema não é perder uma decisão, um clássico. O problema é a forma como perde, né? Então, está em jogo muita coisa para o Santa Cruz agora, né? No clássico é o respeito, né? Porque o rival vem como favorito, e a questão de que a gente sempre com times mais fracos, com um elenco mais fraco, a gente consegue surpreender. Só que acredito que 90% da torcida ela não consegue esperar nada do time. Né? Quem confia no elenco e na diretoria na manutenção do técnico é apenas a diretoria, porque a torcida já se manifestou contra, né? E eu acredito que a gente tem que anular o ponto forte do rival, né? Que é a marcação forte em cima de Diego Souza, não deixar jogar, né? Sair rápido no contra-ataque, tentar fazer o que o Náutico fez quando estava vencendo o Sport no jogo da semifinal do Pernambucano, né? E ter uma postura não de se acovardar como a gente fez como o Salgueiro, e sim uma postura de entrar em campo e definir. Vou passar agora para o nosso companheiro Fernando. Vou pegar o mote do que Silvio disse, que era justamente um ponto que eu queria tratar. Ainda sobre o jogo passado, sobre essa questão de se acovardar. O Santa Cruz entrou muito recuado e voltou mais recuado ainda. Eu queria que você falasse do que você viu e do que você espera aí para essa semifinal. Boa noite, Fernando. Boa noite, Maurício. Boa noite, Nação Coral. Infelizmente, né, mais um vexame assim, desses últimos anos, né, o rebaixamento do ano passado, agora essa eliminação, né, que assim, perder é normal, né, no futebol. Agora, perder sem jogar nada, né, exatamente. Ainda mais um treinador que falou que não ia jogar retrancado lá no Sertão, né? E o Santa Cruz jogou retrancado o jogo inteiro. Justamente o treinador que durante a semana disse que não ia só se defender. E não recuar. Na verdade, eu estou trabalhando meu time para jogar o jogo já desde o primeiro minuto também. Não existe vantagem nenhuma para a gente. Eu não vou esperar, e a gente está trabalhando para isso, ficar segurando 15 minutos iniciais. Não, e o estranho é que o primeiro jogo que ele fez lá, que venceu, né, que a gente perdeu na Arruda e foi logo em seguida, foi lá. Ele colocou um time mais pra frente. Tudo bem, o time fez o gol, recuou. Após o gol, recuou. Mas mesmo aquele time recuado ainda foi mais avançado do que esse. Não, verdade. Não, o Santa Cruz não criou nada. Eu só lembro de uma oportunidade individual de Aleph Pitbull, que ele tocou pra Everton Santos, estou pra fora. E não lembro de mais nada, assim. E a falta no final. A falta. Só um achado ali que... É uma coisa que tá mascarando, né? Se a gente tivesse ganho, quer dizer, se a gente tivesse diminuído o placar e fosse pros pênaltis e passasse, ia mascarar a péssima partida que a gente fez lá no Cornélio de Barros. Silvio tocou num ponto que ele falou que o técnico estava sendo mantido pelos resultados, né? Sim. E apenas 4 derrotas, a classificação no Pernambucano e na Copa do Nordeste. Mas se a gente for ver também, quando você olha o todo do trabalho dele, infelizmente ele estava sendo mantido apenas pelos resultados. Exato. Ele conseguiu arrumar a defesa logo de início. Sim. Santa Cruz montou sim uma defesa sólida, mas nos volantes no início até estavam bem com ele, Carlos, antes de machucar. E a gente esperava que a partir dali o time fosse crescer. Evoluir, com certeza. Na verdade, não adiantou não, foi só para trás. Pois uma das melhores coisas que a gente tem hoje nesse time é a defesa mesmo. A defesa está muito bem postada, né? Ali, nesse jogo eu não vou falar muito porque foi um bombardeio do Salgueiro no segundo tempo, né? Bola na trave, Júlio José, bola desviando que por pouco não foi gol. Pressão.
tipo, de time que tava pedindo pra fazer isso, né? Mexeu errado no intervalo. E foi uma coisa que eu tava assistindo o jogo. Você tá sendo pressionado. Aí, ao invés de você tentar sair pro jogo pra acabar com a pressão, né? Pelo menos ter a posse de bola no campo adversário, dar um tempo pra sua defesa, o pessoal se posicionar, respirar. Não, recua mais. Eu não sei se outros tricolores tiveram a mesma visão, mas eu no primeiro tempo eu sabia que se o Santa Cruz levasse um gol, não fazia mais. Fazia outro não. A não ser que viesse um pênalti, uma falta, né? Que infelizmente, né? Infelizmente por um lado que a gente conseguiu se classificar dessa forma, mas infelizmente porque mascara, nossa diretoria só se importa com o resultado, né? Não consegue observar o rendimento do time, né? A mesma coisa. E tudo bem, agora que os resultados cessaram, o que mantém o Eutrópio? Né? O presidente passou o final de semana sendo bombardeado pelo WhatsApp, uma série de torcedores mandaram mensagens, conversaram. O presidente tem uma coisa muito boa que ele responde, e responde todo mundo que fala com ele, responde com educação. Isso é uma coisa diferente, é legal. Só que na hora de tomar a decisão, ele tomou a decisão que ninguém esperava. Foi omisso. Que foi a manutenção de Vinícius Eutrópio. E não existe gratidão. Eu só não vou dizer que ele foi omisso, porque ele tem, como ele é o presidente do clube, existem coisas que nós que estamos do lado de fora não sabemos. Então eu não vou dizer que ele foi omisso, mas que ele passou essa imagem e que realmente deixou uma chateação muito grande para a torcida, isso ficou. Para mim, futebol não se faz com gratidão. A gente, no primeiro podcast, falou aqui de Thiago Cardoso e tal. Futebol não se faz com gratidão. Assim, eu agradeço muito Eutrópio ter... A torcida do Santa mostrou pro Thiago Cardoso a gratidão quando Exato. ele foi com a Ruda. Assim, ele trouxe... para um ídolo, assim, imagina o presidente. Né? Ó, com uma folha tão pequena feita que a gente tem hoje, né, com os problemas financeiros que a gente teve no final de 2016, o time que ele montou, eu gostei. Eu esperava pior do que o que está aí agora, né? Eu não tô achando nem ruim, né? Que a gente até começou, não vou dizer que a gente começou bem, mas para um time que foi montado em 15 dias, a gente tava... Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. E tava todo mundo muito preocupado, exato, né? Tava melhorando. Conseguiu. E do nada, já começou... Como até Silvio falou, né? Que a gente tirou o Léo Costa, né? Que ele teve até uma contusão, na verdade. Só que, se a gente for ver o Santa Cruz hoje, a gente não tem meia, né? Fiquei sabendo agora que ele vai tirar Everton Santos, né? Pra colocar Léo Costa. E, infelizmente, assim, esse clássico tá sendo uma incógnita, mas é uma coisa, assim, correta, posso falar, porque Everton Santos tá sendo nulo nesse time. A gente não tem meio campo, né? E a coisa correta a se fazer é isso, trazer um meia para ver se faz a criação ali para Aleph Pitbull, como ele falou no último jogo, a bola não chega e não chega mesmo, né? Ele pode tentar alguma mudança, né? Questão de esquema tático mesmo, ou questão apenas de posicionamento, né? Porque a gente fala, não tem meio campo, mas não é só isso. Não tem nem transição da bola da defesa para o ataque. O time tá sem a bola, ele se posta bem, marca e tal. Mas quando pega a bola, o goleiro pega a bola, toca, o Santa Cruz não consegue dar 3 passes para chegar no meio campo. Quanto mais no campo do adversário. E isso é problemático, não chega nunca. Não tem nem como criar. Fica os jogadores de ataque gastando energia para marcar, ao invés de fazer a criação. Estava lembrando hoje de algumas mudanças que o Santa Cruz fez de treinador, né? Quando o Santa Cruz vinha mal e precisava trocar de técnico, mudou ou não mudou. E eu estava pensando hoje que a única vez que o Santa Cruz não trocou de treinador na hora que deveria e deu certo foi no Pernambucano de 2012, que é quando a gente perdeu do Peñarol do Amazonas, que todo mundo foi pra cima de Zé Teodoro para ele sair. Teve protesto, teve até agressão num protesto que teve no segurança do clube, né? E a diretoria bancou e a gente foi campeão pernambucano, né? Mas eu só lembrei disso, porque eu lembrei da Série C nesse mesmo ano. Sim. O time não jogava nada, não rendia nada, precisava de uma mudança e continuaram com o Zé Teodoro. A gente acabou não se classificando, caindo na primeira fase da Série C de 2012. E veja só, a gente tem um certo trauma, entre aspas, aí com 2014, naquela questão do Vica.
né, Verdade. que botou o time recuado. Não, Né, a gente ganhou o primeiro jogo, acho que foi 3-0. foi. Botou o time recuado no segundo jogo, segurar. era aquele regulamento que não importava a quantidade de gols, né? Vitória para um lado, vitória para o outro, ia para pênalti e tal. Enfim, e depois a manutenção de Vica, houve uma pressão gigantesca em cima dele. E aí quando foi disputar o terceiro lugar, a gente perdeu até por conta dessa pressão. Isso é uma coisa que a torcida também, assim, tem que protestar, tem que reclamar do que não gosta, claro. Mas essa decisão do terceiro lugar, mais É adiante, muito importante. ela é importantíssima, ela vale muito. É 1 milhão pro Santa aí. Cruz, ela vale participar da seletiva do ano que vem para a Copa do Nordeste e vale também a Copa Renda. do Brasil. Então vale muito. Vale demais. E ali não foi trocado. Aí no ano passado a gente teve o caso de Martelotti, que Martelotti vinha mal no Campeonato Pernambucano e quando chegou no final, já quase um pouco antes da classificatória, se trocou o técnico. E por Claro, pouco, trouxe um técnico por de um pouco nível não deu diferente, errado. um técnico excelente. Mas veja que o momento era muito parecido. Quer dizer, Foi, a com gente, certeza. a gente tem 2 exemplos, 3 exemplos. O mesmo Você time. chamou o Não, Zé tem o de Teodoro. Sandro, eu ia falar o de Sandro com Vica, né, na Série Pois é. C. Sandro não era treinador, o time estava rendendo... Eu vou dizer que tava, o time de Eutrópio hoje estava rendendo pior ainda do que o de Sandro, eu vou dizer. Mas... Não é competição, competição de ruindade. Mas veio o Vica, nos tirou de um 9º lugar, eu acho, daquela Série C. E terminou a primeira fase em primeiro lugar, né? E no mata-mata fomos campeões, né? Subimos e fomos campeões. O de Vica já foi o seguinte, eu achei que Vica foi muito bem no começo de 2014. O problema dele foi contra o Sport. Exato. O time estava muito bem nos outros jogos, mas com o Sport, o confronto com o Eduardo Batista, ele foi péssimo. E aí fica esses 2 exemplos. Tanto do que deu errado, no caso de Vica, certeza. o que deu certo na troca de Martelotti por Milton Mendes. Tudo bem, ali a realidade era outra, mas... E se a gente né? for ver, isso acontece até na seleção brasileira, né? Com Dunga tá a vinda de cansado ver Tite. em outros times A gente viu no também. Sport agora, Então, o Sport por isso ganhando. O Sport o aproveitamento de Daniel Paulista era ótimo, era perfeito. Eu acho que era de Exato. 80%, eu não tenho certeza, mas era coisa desse tipo E aí. o time não jogava. O time não rendia nada. Né? E o time não jogava. Então, não dá para entender o porquê dessa escolha do presidente. Claro, ele pode ter algum motivo que não está claro para a gente agora, que depois possa ser revelado ou não, possa ser algo interno, que o levou a tomar essa decisão. E eu espero Agora, que seja interno, né? essa decisão, com certeza, rachou bastante a torcida. E eu queria chamar Rafa Contente, que é da imprensa, que faz a cobertura dos 3 clubes aqui em Recife e cobre também o Santa Cruz já há bastante tempo. Né? Eu queria que ele falasse de tudo que ele viu desse jogo do Salgueiro para cá, desse clima, de como foi, depois dessa derrota, esses momentos no final de semana, Alírio sendo pressionado e tomando a decisão da manutenção de Vinícius Eutrópio. Boa noite, Rafa. Boa noite. Mais uma vez, um prazer estar participando aqui do podcast aqui do pessoal do Fórum Coral, que está retomando agora, passou um tempo parado e está voltando em grande estilo aqui. Tem, para quem vocês não estão podendo ver, mas tem pizza, tem refrigerante, então tá bem, depois vai postar, né? Tá tudo bem organizado aqui, então podem me chamar mais vezes, vai ser sempre um prazer participar. Mas, prazer é nosso. Mas voltando a falar do que aconteceu, eu acho que tem alguns detalhes importantes que a gente pode frisar, começando pelo o jejum do Pitbull. E não é um caso atípico um atacante ficar sem fazer gols no Santa Cruz ou em qualquer outro clube do Brasil. Só que a que ponto esse jejum do Pitbull é culpa dele, é culpa do treinador, é culpa do elenco, é culpa da formação, porque ficou nítido a falta de... Ele não está se sentindo à vontade, né? No jogo contra o Salgueiro, quem pôde assistir o jogo e presenciou ele falando lá, ele utilizou a expressão, é foda jogar sem meia. E realmente, né, para um atacante que vive de gols, sem a criação, fica muito complicado. Então, para chegar ao ponto do jogador
expor isso. Vinha a público, né? Claramente. Falar isso, porque eu acho que eu particularmente acho ele correu um que risco grande, é os jogadores têm um código, né? Os caras não fazem isso. Eu acredito que isso é o caso de não deveria ter falado, tá né? cheio. De se resolver lá dentro, etc. Assim, mas tipo, ele veio, deixou bem claro o Ele falou a desconforto verdade. dele. Ele falou que todo mundo tá vendo também. Ele mostrou o incômodo dele, né? Ele não disfarçou, deixou bem claro. Porque é muito fácil culpar o atacante pelas vitórias que não estão vindo, que depende do zagueiro para se classificar, para vencer jogos e etc. E todo mundo ficou na expectativa daquele último lance do jogo contra o Salgueiro, que o Anderson Salles não bateu bem, né? Todo mundo dá o crédito ao Mondragón, mas naquele lance em especial, eu acho que o Anderson cobrou em cima do Mondragón. Foi uma grande defesa de fato, mas eu acho que foi mais desmérito do Anderson que mérito do Mondragón. Eu acho que o resultado foi atípico pelo futebol apresentado. No primeiro tempo teve apenas um chute do Everton Santos para fora, mas de restante não incomodou o Salgueiro de forma alguma. Eu posso estar sendo muito rancoroso em falar isso, mas eu acredito que tenha sido a pior partida de Santa Cruz no ano. Olha, em termos de postura, eu não vou nem dizer um ano, vou dizer há muito tempo. Faz tempo que eu não vi uma postura tão covarde de um time grande enfrentando um time de menor porte, com menos camisa. Mesmo sendo na casa do Salgueiro, que a gente sabe que o Salgueiro é forte, a gente foi valente. A gente venceu o Salgueiro lá, quando foi 1-0, aquele gol do Pitbull. E eu não digo vencer e tal, mas o bastante para levar pelo menos nos pênaltis. E não sair de forma tão vergonhosa, de tão bizarra, porque o time parece que não entrou em campo e a postura do treinador dizendo que não acertou passe ou que não sei o que, tá nítido. O Eutrópio tá no comando do Santa Cruz há uns 4 meses e o time continua sem padrão de jogo, o time continua sem apresentar futebol, sem apresentar um entrosamento, os jogadores parece que nunca jogaram junto, parece que não tem treino, ninguém entende o que o Eutrópio faz nos treinos fechados, ninguém entende, porque parece um flashback, né, do que aconteceu no Figueirense. As mesmas críticas que foram feitas ao Eutrópio lá estão sendo feitas aqui. E parece que a diretoria vinha se agarrando às classificações, às vitórias no sufoco, sem apresentar nada, mas estava lá os resultados, né? E agora que o Alírio deu a entender que não adianta o pessoal criticar. Eu particularmente fiz uma enquete no meu Twitter e sobre... Seu Twitter é o Rafa Contente, @RafaContente. E eu fiz uma enquete lá sobre se o torcedor tricolor era a favor ou contra a saída de Vinícius Eutrópio do comando de Santa Cruz. E, cara, eu fiquei admirado. Teve gente me xingando, dizendo que era uma pergunta estúpida, uma pergunta idiota, que eu não devia nem ter feito isso, porque ninguém quer Eutrópio aqui. Eu até disse, eu até cheguei é o clima que... Eu até cheguei a responder uma das ofensas e disse, rapaz, independente se a pergunta tem uma resposta óbvia ou não, são ossos do ofício, tem que ser feito. A profissão do repórter, né, exige que ele ouça, né? Se tem gente que diz que o céu é azul e tem gente que vai comprovar se é azul mesmo olhando que tá azul, então faz parte. Só que essa derrota pro Salgueiro, daqui a pouco a gente vai falar da semifinal do Nordestão, mas essa derrota pro Salgueiro, eu acho que ainda vai repercutir mal pra caramba em relação à decisão do terceiro lugar, porque pela primeira vez na história, eu acho, uma decisão do Pernambucano de terceiro lugar vai ser decidida em um clássico. Um clássico, exatamente. Teve, eu acho que foi em 99, um confronto entre Santa Cruz e Náutico para ver quem ia para a Copa do Brasil. Esse jogo foi na ilha, o Santa Cruz ganhou de 1-0, foi 2-1, né? Não sei se valeu pelo Pernambucano ou se foi pela CBF, mas foi inusitado assim, né? Lembrei justamente de agora, né? Mas de fato, de decisão de terceiro lugar é a primeira vez que ocorre um clássico, e valendo essa terceira vaga, né? Que vai pro playoff do Nordestão, que o terceiro lugar não tem vaga segurada. Muda, isso, né? O regulamento foi alterado e Pernambuco não tem mais as 3 vagas direto. Primeiro o campeão vai, o vice vai e o terceiro disputa um playoff com outros estados para decidir se vai integrar ou não o restante dos grupos da Copa do Nordeste. Então vai ser além da decisão do Santa Cruz que tem pela frente pelo esporte, tem um esporte motivado. Eu estava vendo uma reportagem hoje que o esporte foi o time que mais atuou no mundo esse ano, a quantidade de partidas que o esporte fez, porque está em simultâneo 4 competições diferentes, né?
Tá na Copa do Brasil, tá na Sul-Americana, tá no Pernambucano, tá no Nordestão. Então o Sport, mesmo desgastado, tá motivado. Diego Souza talvez viva seu melhor momento na carreira. É feliz aqui, tá em busca de dar título ao Sport, que ainda não deu. Tá motivado com convocação, tá motivado com a vida que ele tem, com o status que ele adquiriu aqui. Outros jogadores, como é o caso de Juninho, como é o caso de Richelli, estão loucos para ser campeões também, pela vontade, por se identificar com o clube. Eu acho que o Santa Cruz vai ter muito trabalho pela frente, não vai ser fácil enfrentar o Sport, que no momento está anos-luz à frente do Santa Cruz em termos de plantel, em termos de organização, esquema do time, de jogo, até mesmo de treinador, né? O Ney Franco deu outra cara ao Sport. Eu estava conversando com um amigo rubro-negro e ele, cara, Ney Franco mudou a cara do Sport. Daniel Paulista não perdia, mas também não empolgava ninguém. Era só aquelas derrotas estilo de Eutrópio, só para maquiar mesmo. Ganhava, mas não convencia. E Ney Franco deu outra cara, Ney Franco é outra visão, Ney Franco muito mais preparado. Então o grande favorito, sem dúvida alguma, é o Sport. Até mesmo foi uma palhaçada da federação do Santa Cruz ter a melhor campanha. E até que ponto decidir em casa é vantajoso para o clube. Numa quarta-feira à noite. O Sport faz o jogo de ida no sábado, não é isso? No sábado. E o Santa Cruz faz o jogo da volta, ou o time com melhor campanha faz o jogo da volta na quarta-feira, 9h45. Então eu particularmente não vejo isso como uma vantagem. O Santa Cruz saiu prejudicado. Eu vejo isso como uma burrice da federação, não sei até que ponto se classificar em primeiro é vantajoso, né? Em termos como esse, um calendário apertado, mal planejado, que não tem data ainda para a final do Pernambucano, não tem data para terceiro lugar. Então eu vejo o Santa Cruz com dificuldade para enfrentar o Sport. E acredite, perder para o Sport nunca é bom, mas perder para o Sport no atual momento que o clube vive é para iniciar uma crise braba, mais do que já está tendo moldes que vai começar no Santa Cruz. Aleiro já está sendo pressionado e a tendência é que, se não classificar para a final do Nordestão, a situação aperte. O próximo jogo ele é importantíssimo, né? É uma reação necessária, né? Essa reação para os jogadores, para o técnico, para a comissão técnica, para o próprio clube poder segurar um pouco o ímpeto do torcedor que está muito chateado. O trabalho recomeçou hoje, né? Eutrópio treinou a equipe, fez algumas mudanças, né? Sacou Everton Santos, né, Rafa? Queria que você falasse, você passou a escalação para a gente. A zaga ele manteve, mas ele mudou o meio campo, botou Gino, Tomás, Pereira, Davi e Léo Costa. Eu não sei se isso é um 4-1-4-1 ou se é o mesmo 4-2-3-1 com um buraco no meio que ele vem fazendo, né, com o Gino e Tomás de volantes, ou se ele deixou o Gino mais recuado e deixou uma linha de 4 ali na frente, né? O que é que você acha, Rafa? Acredito que a grande mudança tenha sido finalmente ele abrir mão do Everton Santos, né? Ele está optando agora por todo mundo pressionando ele pela falta de criação, então a gente está contando agora com o Tomás, com o Pereira e o Léo Costa no meio, e o Gino e o Davi. E o Davi, a gente não lembra dele porque a gente, até quando ele está em campo, a gente não vê. Eu não sei o que o Vinícius Eutrópio vê nesse jogador, não sei se é homem de confiança dele, porque eu particularmente nunca vi um torcedor elogiar ele, nunca vi um torcedor dizer que ele é importante para o esquema, e de fato ele não é. Ele é praticamente nulo dentro de campo. Contra o Salgueiro, mais uma vez, foi uma partida péssima. Eu não sei a insistência de Eutrópio, até que ponto vai a insistência dele. Mas essa variação que sacou o Everton Santos, deixando o Pitbull sozinho lá na frente agora, junto, e no meio com o Tomás, o Léo Costa e o Pereira, ele está tentando modificar essas críticas que fazem a ele, que o meio não cria, que o meio não produz. Mas eu acho que ainda não é assim. Acho que a mudança não é apenas isso. É um bom começo ele sacar Everton Santos, por exemplo, que não vem jogando bem. Se não me engano, mesmo o Everton Santos é o artilheiro do Campeonato Pernambucano com 5 gols. Se não me falha a memória, é isso. Mas não é um jogador que a torcida gosta, que a torcida aprova. Um bom futebol. Ele aparentemente não é importante para o esquema, sabe? Apesar dos gols que ele fez, realmente ajudou tal. Ele não é um jogador importante, vamos falar assim. E sobre Vinícius Eutrópio, eu estou vendo muita gente pedir a cabeça dele e tal. A diretoria realmente, eu vejo a torcida muito eufórica
por exemplo, todo mundo sabe que o Santa Cruz não vem jogando bem. Esse ano, não é nas últimas partidas, esse ano o Santa Cruz não vem jogando bem. Só que aquele negócio, enquanto vinha ganhando e vinha se classificando, as pessoas não tinham tantas críticas quanto agora que foi eliminado. Agora que foi eliminado, ninguém quer saber se jogou, se classificou. Não, a turma não está jogando bem, foi eliminado, pronto. É aquele famoso oba-oba da torcida, que não está errado. Está jogando mal e agora ficou escancarado diante do Salgueiro. Vai ser complicado, mais uma vez, jogar contra o Sport. E a tendência é que os bastidores do Santa Cruz piorem bastante em caso de uma eliminação. Uma pergunta que tem sido recorrente por parte da torcida, né, principalmente no Twitter do Fórum Coral e nos outros Twitters, né, que tem uma divulgação ampla, se Eutrópio saísse, Rafael, você como do meio jornalístico, quem poderia vir para o Santa Cruz? Né? Eu tenho minha opinião pessoal, né, eu acho que um técnico para a Série B seria hoje no perfil do Santa Cruz, Givanildo Oliveira. Infelizmente, ele está bem amarrado no Ceará com o contrato, né? O Ceará vai jogar o Nordestão 2018, porque se classificou à final, tem tudo para ser campeão estadual, né? Uma vez que não vai jogar contra o rival, né? Vai jogar contra um time de menor expressão. Eu traria Givanildo Oliveira, talvez Gilson Kleina, né? Entretanto, o patamar salarial hoje do Santa Cruz eu não sei, porque o Eutrópio veio para o Santa Cruz no salário abaixo do que normalmente ele pede. Então, na tua opinião, o que é que poderia ser feito numa possível mudança, caso ocorra uma derrota no Clássico? Então, não ficaria mais sustentável a permanência do comandante tricolor. Então, quem você indicaria? Pelo menos 3 nomes que você acha que tem o perfil do Santa Cruz. Tanto salarial, né, como com a limitação de elenco, para que a gente consiga dar uma guinada na Série B em busca do acesso. Olha, Silvio, eu acho interessante, antes de tudo, a gente falar de nomes, falar de valores, seria interessante a gente saber até que ponto o Santa Cruz pode pagar. Infelizmente, transparência no clube está sendo um assunto muito complicado, porque de fato não é mostrado a público as finanças do clube e tal, é uma interrogação, é uma incógnita. E então a gente não tem uma ideia de quanto o Santa Cruz pode pagar, de quanto não pode. Então eu vejo no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, os torcedores parece que não tem uma visão meio limitada em relação a vai sair um técnico, porque são sempre os mesmos nomes. Marcelo Martelotti, Milton Mendes. Milton Mendes foi eliminado do Carioca pelo Vasco, dá para trazer ele. Não dá. Givanildo, ele deixa o Ceará porque ele mora em Pernambuco. Não. Na verdade, ele tem uns apartamentos lá em Olinda, em Casa Caiada, né? Ele caminha ali bastante. Olha, eu vi nomes bastante interessantes, o pessoal falando assim, como é o caso, um nome que eu particularmente gosto bastante. Eu não sei se daria certo com o atual plantel, com a atual situação do Santa, mas o nome que eu gosto bastante é Fernando Diniz. Ele se destacou pelo Oeste e tal, não sei o que. E ele é aquele treinador a longo prazo, né? Ele é treinador de projeto. E ele valoriza muito a posse de bola, o toque de bola. É um técnico refinado. E, claro, eu acho que não é o nome do Santa Cruz, mas é um nome que eu gosto bastante. Eu acho que a derrota em caso de eliminação para o Sport, realmente, mesmo não sendo a vontade da diretoria, vai ser insustentável a permanência de Vinícius Eutrópio. E a Lívia sabe disso, que se a corda está arrebentando porque foi eliminado pelo Salgueiro no Campeonato Pernambucano, em caso de uma eliminação para o Sport, a repercussão vai ser 10 vezes maior, as críticas vão ser 10 vezes maior. Agora é aquele negócio. Sustentabilidade na posição de um técnico que num momento de decisão não consegue fazer o time jogar. Isso é óbvio, né, Rafael? Agora é aquele negócio, né? É a famosa faca de 2 gumes, porque em caso de, mesmo o Sport sendo favorito e o Santa Cruz conseguir se classificar para a final do Nordestão, aí seria provável que o Vinícius Eutrópio permanecesse no clube. Ali, eu particularmente não acho que a diretoria demitiria o Vinícius Eutrópio em caso de uma classificação para a final do Nordestão. E isso dividiria a torcida, porque uns querem, eu já vi gente dizendo, eu prefiro que caia para o Sport para Vinícius Eutrópio sair logo de uma vez para não ter chance dele começar a Série B. Mas tem que ver até que ponto é viável ou não torcer contra o clube para a saída de um treinador. A crise se instala, né?
Há relatos de que algumas folhas estão atrasadas, e quando eu estava vindo para cá para me reunir com o pessoal do podcast, eu estava escutando a Rádio Jornal, o setorista, por acaso, do Náutico informou que o Vitor, o jogador lateral do Santa Cruz, saiu em defesa do técnico Eutrópio, disse que ele tem uma forma de treinar e gerenciar o plantel de maneira diferente, um pouco incomum para o que é feito aqui no Brasil. E o repórter completou que o Vitor, o Santa Cruz tinha um débito de R$240 mil, né? Ainda remanescente do 2016 na Série A, com o lateral direito, e que esse débito não foi quitado e foi acordado, né? Essa palavra que a gente aprende com Santa Cruz, né? Apalavrado, acordado, né? De que esse débito seria diluído ao longo do ano no salário do lateral direito, né? E que seriam não mais R$240 mil, mas a quantia foi negociada para 200 mil, e seriam 10 parcelas de R$20 mil, fechando a última em outubro. E nós estamos indo para o 5º mês, né? E segundo o repórter, o Vitor não recebeu ainda essa parcela. Então é um débito com um dos remanescentes, né, do elenco da Série A. E a gente não sabe até que ponto os que saíram, né, o Léo Moura, o Grafite, o João Paulo, o Keno, né, o Dani Moraes, o Luan Pérez e outros, né, o Bruno Moraes, né, o general, como é que ficou a situação com cada jogador? Porque a gente viu também hoje a postagem do América Mineiro, que fez um elenco limitado, bem mais limitado do que o do Santa Cruz, e teve um superávit de 10 milhões. Ou seja, por mais que o América tenha sido lanterna, ele montou um elenco muito abaixo de uma Série A, e a gente sabe, teve um destaque, o goleiro, um ou outro jogador, mas ele começa uma Série B pronto para contratar e subir, porque a gente sabe que quem vai jogar na Série B vai lutar do 2º ao 4º, né? Porque o Internacional vem com uma bagatela de 100 milhões, um ataque com Potker, né? E um time já entrosado e uma força dentro de casa, além de outros fatores que a gente sabe que não vale a pena detalhar. Então, o Inter vem para subir e a gente tem mais 3 vagas para 19 times, e a gente tem que ser um dos times que configure no G4 no final do campeonato. Só que eu, como torcedor e como membro do Twitter e do grupo do Fórum Coral, eu não vejo um Santa Cruz hoje nas mãos do Eutrópio que possa nos dar uma sequência de resultados. Não se pode ganhar jogos apenas com gols de falta e pênalti, né? Um time que não produz numa Série B. Então a gente está cometendo o erro de 2015, quando a gente segurou o Ricardinho, né? Em que Ricardinho ganhou um pernambucano com um chute de Aquino, de fora da área, e a gente sofreu para bater o Salgueiro. Começamos a Série B e ele saiu, o time estava na zona de rebaixamento. Da mesma forma, em 2014 a gente sofreu com o Sérgio Guedes, o time não perdia, mas não ganhava. Foi uma sequência de o time teve com o Sérgio Guedes 7 empates, e a gente chegou perto das 10 últimas rodadas de subir, e a gente perdeu para o Sampaio Corrêa, né, vulgarmente e apelidado carinhosamente de seu pai, né? E por 2-0 no Arruda. O jogo contra o América de Natal, a arena lotada, mais de 30 mil pessoas. Eu estava na UFPE, né, trabalhando, e fiz o retorno no Giradouro, fui com minha esposa, comprei um ingresso caríssimo na hora para ver um time apático, né? Então, assim, se é para mudar, a gente tem que mudar com o pensamento do que é que a gente quer, né? Porque da Série A para B, a queda ela prejudica um clube, mas o clube pode se reerguer, um campeonato longo, fazer um plantel competitivo, pagar em dia e voltar. Agora, uma queda da B para C, a torcida não aguenta mais. Então, se a gente, como o Rafael disse, com a questão de mais experiência, né, no meio jornalístico, se a gente vai torcer para uma derrota contra o arquirrival para a queda de um treinador, a gente tem que ter cuidado com quem a gente vai trazer. O Santa Cruz não tem que fazer mais aposta com o treinador, não. Acho que não cabe mais isso para a gente. O presidente chegou até a comentar em algumas das respostas que ele deu nas redes sociais que havia um planejamento, que a manutenção de Eutrópio era parte desse planejamento, e que vai ter um investimento na equipe e que vem coisa boa por aí para a Série B. Né? Foi isso que ele deixou a entender, não entrou em detalhes, né? Agora, há também uma crítica forte sobre o presidente, que muitas vezes ele fala as coisas, tal, né? E depois não acontecem, né? Então, se fala há muito tempo no Santa Cruz das certidões negativas, né? Então, o presidente falou, a gente que já conseguiu várias dessas certidões, porque são muitas, né? Mas
somente o conjunto delas é que vai permitir que o Santa Cruz possa pegar patrocínios de empresas como a Caixa Econômica e vinculadas a estatais, etc. Mas o fato é que o assunto surge e o tempo vai passando e aqui não estou questionando se o presidente está mentindo ou não é isso, não estou nem duvidando. Agora, como o trabalho não dá resultado, a torcida passa a não acreditar. Né, passa e isso cria uma pressão, cria um desânimo, quer dizer, acabam sendo consequências negativas da expectativa aí que fica frustrada. Houve 2 ou 3 perguntas aqui no Twitter, né? Relacionadas ao CT e a questão do distrato com a pênalti da marca própria. Uma foi feita pelo Tinho Gol e outra foi feita pelo Damásio, e são praticamente as 2 perguntas. O que eu tenho lido e as fontes têm me informado, né, há uns 15, 20 dias atrás, é que o distrato com a pênalti iria ocorrer, né, por motivos dos quais a gente já está tão debatido na imprensa, e o nosso colega aqui, o convidado ilustre, o Rafael Contente, pode dar mais detalhes. Com relação à pergunta do pessoal aqui no Twitter, se o Santa tem condições, Rafael, de gerir essa marca, né? De gerir essa distribuição com essa marca independente, assim como o Paysandu e Fortaleza, né? 13 também. O 13 também, e como provavelmente o Santos. Então eu queria a sua opinião sobre a questão do distrato, se falaram em valores, né? Que você da imprensa tem fontes mais seguras do que a nossa. Se a questão da infraestrutura dessa nova fábrica que vem de Fortaleza e vai distribuir pra gente, a questão da porcentagem, né? Dê umas informações, solte uma bomba aí pra gente. Olha, alguns meses atrás, em uma reunião com a Alírio, que participou lá, Alírio falou sobre a Caixa, que não passaria de um mês para anunciar a Caixa. E eu até soltei isso no meu Twitter e tal. Até hoje o pessoal cobra pra mim, tipo, se o presidente falou pra mim, quem sou eu pra botar o dedo na cara dele e dizer é mentira sua? Se ele falou, a gente tem que dar credibilidade e acreditar que é verdade, né? Sobre a pênalti, fala-se bastante que vai ser assinado de fato o distrato na próxima semana. Isso é uma história antiga, né? Tem gente que nem acredita mais, mas de fato tá para ser assinado na próxima semana o distrato. Os valores, como sempre no Santa Cruz, tudo muito transparente e zero, nada é apresentado a público. Então, me preocupa bastante a questão do Santa Cruz com essa marca própria. Claro, é rentável sim ao clube, em termos de valores. Porém, até que ponto essa marca vai ser bom para o clube? Porque do Santa Cruz não me surpreende se vier material de pouca qualidade. Um preço alto, né? Falou-se em R$219 uma camisa que é similar, ou será que é realmente a mesma que os jogadores usarão em campo? É um preço de uma camisa de um clube gigante europeu, como o Barcelona, Real Madrid. Se falou também Bayern, né? Não tem condições de 210. Se falou também que o clube com essa marca própria ia disponibilizar um modelo mais acessível. Eu ouvi, né, segundo fonte a gente não pode revelar, né? Que haveria uma possibilidade de camisas mais populares entre R$80 e R$90. Eu ainda tentei falar aquele R$89,90, a pessoa riu, né? Eu comprei uma camisa Cobra Coral, uma listrada vertical, por R$89,90. A malha, ela é de uma qualidade um pouco inferior, mas ela me satisfaz, né? Eu sou colecionador de camisas, mas pouco me importa a qualidade da malha, quando se fala com relação a Santa Cruz. Agora, de certa forma, a gente não dá para pagar 190, 200, 220 numa coisa inferior a pênalti. Todo mundo sabe que a linha que a pênalti distribuía para o Santa Cruz é inferior à do Vasco, né? E quando o pênalti era Vitória, também era inferior à do Vitória. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Eu não vi a camisa do Paysandu nem a do Fortaleza, né? Quando eles adentraram nessa nova questão de marca própria. Entretanto, eu vi a camisa do 13, né? Pelo fato de eu residir em Campina Grande, eu vi a camisa do 13 e a camisa é belíssima. O 13, ele fez uma camisa simples, a titular preta e branca com um número dourado, né? Uma malha bonita, uma camisa em que quando o jogador jogando contra o arquirrival agora, o Campinense, ele estava suado, a camisa ela não ficava naquele estilo de pesada, não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Eu consegui conversar com o jogador Dedé, né? E eu vi a malha da camisa de treino, né? Uma camisa azul com o símbolo do 13, simples, porém bonita. Talvez,
se a marca própria conseguir fazer o que a torcida quer, que é simplicidade, né? Ninguém aguenta mais das invenções da pênalti. Às vezes o escudo é pequeno, a listra é troncha, falta tinta, o design é estranho, então a distribuição é horrível. Você não consegue comprar uma camisa do Santa Cruz fora de Recife, né? Se eu for a João Pessoa, eu não consigo comprar uma camisa do Santa Cruz. Isso é absurdo. Então, só o fato da Cobra Coral ela ter uma loja própria no Tacaruna, isso faz com que a marca cresça, né? Isso faz com que o torcedor se sinta acolhido, né? Isso faz com que você tenha uma melhor distribuição de materiais. Agora, o meu medo é até que ponto a gente não vai ter a questão de falta de agasalho, falta de material para treinar, né? Falta de material feminino, né? O Santa Cruz é um clube popular, é um clube de todos os credos, todas as classes sociais, todas as ideologias políticas, e deixou que a pênalti deixasse de lado uma camisa feminina. Isso é uma afronta, né? Mulher consome, mulher vai para estádio, mulher grita gol, mulher sabe o que é impedimento e mulher precisa estar dentro do nosso clube, né? Então a gente precisa que essa nossa marca nova, ela dê condições para que o público feminino seja observado. Todos são importantes. Então, esse é o comentário que eu deixo. Houve também uma pergunta sobre o CT, né? Qual é a situação real do CT? Se está sendo realmente feito só a terraplanagem para um campo só. Houve boatos na internet, boatos têm que ser reconsiderados, né? De que seria apenas um campo. Não acredito, né? Eu não acredito que a comissão patrimonial iria fazer isso. Então, o que é que tu tens de informação, Rafael, para dar para a gente? Rapaz, encerrando sobre a camisa, só para encerrar, quem nunca, né, quis comprar uma camisa do seu time para patroa, para ver se aproxima mais a patroa dos jogos, da loucura de ser torcedor e etc, mesmo que ela não goste. Bom, sobre o CT, bicho, é uma utopia, né? A gente de fato sempre espera muito e não recebe nada. É sempre as mesmas histórias, terraplanagem, campo aqui, campo ali, campo ali. Aí de vez em quando aparece uma placa, de vez em quando aparece um poste, de vez em quando o pessoal diz que vai lá, que pelo menos para a Série B vai ter 2 campos, que para a Série B vai ter 3 campos, que para o Pernambucano ia ter 2 campos, que para o Nordestão ia ter 2 campos. Só que no final das contas não tem campo, não tem alojamento, não tem nada. Tem terra, sabe? Tem terra lá. Dá para plantar um monte de coisa lá, mas por enquanto, para treinar mesmo um clube de futebol profissional como o Santa Cruz, sem condição alguma no momento de imaginar que vai sair de alguma coisa dali. Bom, gente, então vamos encerrar agora as considerações finais. Quero mandar um grande abraço a todos. E, Fernando, manda aí seu abraço, o seu desejo aí, a sua ideia para o próximo jogo do Santa e para o que vem por aí. Obrigado, Maurício. Obrigado a oportunidade, né, de mais uma vez, depois de 2 meses, eu acho, né, sem podcast. É muito bom voltar, né? Com certeza, tava sentindo falta. E a torcida do Santa Cruz, né, que acompanha a gente, com certeza tava sentindo falta também. Rapaz, esse clássico pra mim tá sendo uma incógnita ainda. É aquela coisa, né? Se fosse olhar bem racional, eu estaria pessimista, mas clássico, muitas vezes, quem tá lá embaixo, né, quem tá desmotivado, cresce, né, nessas horas. A imprensa colabora com essas coisas também, né, de passar todo o favoritismo para o outro lado. Só que vamos ver, né? Vamos aguardar. Pro lado do rival, eu tô um pouco esperançoso no ataque deles, porque, assim, eles têm um meio campo muito bom, criam bastante, só que se você for ver os atacantes, André mesmo, Nando Pereira, e eu vou falar até Rogério. O Rogério não é centroavante, né? Ele é muito importante no esquema do esporte, só que ele é um péssimo finalizador, né? Então, torcer para eles, principalmente André, né, que é o que tá lá centralizado, continuar nessa má fase aí. E infelizmente, assim, eu não queria que a gente ganhasse dessa forma com gol de falta, dependendo apenas disso, sabe? Mas nessas horas ninguém quer perder pro esporte e vamos apelar para acontecer isso mesmo.
É o que tem, né? Então vamos com o que tem. Eu depois do último jogo contra o Salgueiro, eu fiquei deprimido. Eu fui dormir, 9h30 da noite, eu fui deitar, sabe? Então a minha expectativa para esse jogo é Santa Cruz me surpreenda. Né? Me faça sorrir, me faça feliz, faz alguma coisa aí. Pode ser até outro gol de falta. E vamos ver se essa fase passa e vamos ver se vem coisa boa aí pela frente. Rafa, tuas considerações finais. Para encerrar aqui, agradeço mais uma vez o convite. Bacana demais ver um projeto como esse retomar, né? Depois de um intervalo de quase 2 meses. E que continue, né? Antigamente acho que era de 15 dias, não é isso? No começo foi. Então seria bacana se permanecesse. É uma ideia bacana para aproximar a torcida da torcida, de mostrar uma realidade vinda do torcedor, vindo de opiniões de quem torce igual a ele. Então acho bacana a ideia e fico feliz por ter retomado o projeto e mais uma vez estar aqui convidado. Boa noite a todos, agradeço qualquer coisa, estamos lá no Twitter, o @RafaContente. Infelizmente o podcast deu uma paradinha por questão dos compromissos pessoais dos participantes e tal, meus também, conciliar, às vezes um podia, o outro podia, o mais, o outro não, e a gente vai tentar agora dar uma sequência. Esse ano tem Copa do Nordeste, tem Série B, a gente tem eleição, vai... Tem Copa do Brasil também, né, Maurício? Tem Copa do Brasil. Vai que a gente dá liga e passa, né? Chega nas quartas, né? Nunca se sabe. O Santa Cruz... Eu sou grato mais uma vez, né, por mais um podcast. Eu acho que é o terceiro dos 4 que houve. E participar, refletir um pouco sobre o que é o Santa Cruz, porque o Santa Cruz é muito importante na vida da gente, né? Todos nós somos profissionais aqui, só o Rafael que é o jornalista convidado, não há nenhum outro jornalista. Então essa é uma voz de um torcedor, de torcedores para torcedores. Então a gente conta com a divulgação de vocês. E em breve o próximo podcast deve ser após a semifinal, né, contra o Sport Recife. E pode ser que a gente tenha surpresas no próximo podcast com uma presença ilustre, né? Estamos trabalhando. Estamos trabalhando para isso aí, não vamos estragar a surpresa. E o intuito, pessoal, é vocês contribuírem conosco, né? Mandem perguntas para o próximo podcast. A gente vai abrir uma enquete, né? Lá no @Fórum Coral. Isso, @Fórum Coral. Sigam também o @RafaContente. Uma página no Facebook do Fórum Coral. Contribuam com o belíssimo trabalho do Rafa Contente, que divulga notícias dos 3 clubes, né? E tem feito um bom trabalho, né? Sem passionalidade. Então a gente agradece aqui. Estamos reunidos e terminando o podcast. Vou deixar com o Maurício para fazer os comentários finais. E eu só quero mandar um abraço a todos. É muito bom estar de volta, rever os amigos e poder falar novamente. Só fazer uma pequena correção ao professor Silvio, que Rafa não é o único profissional aqui não. A gente tem Clécio também na nossa mesa, que não fala, mas que traz o material. É o showman, né? É o showman. E tem o outro showman também, o nosso produtor executivo, que é Rodrigo Bessoni. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Provavelmente a gente vai fazer mais um podcast na semana que vem. E um grande abraço a todos. É muito bom estar de volta. É muito bom torcer pro Santa Cruz. Valeu. Santa Cruz.